O historiador Fernando Peçanha irá dar-nos a conhecer o relatório de espionagem do engenheiro militar José de Sá de Vasconcelos, um engenheiro do século XVIII. Sim, é um engenheiro do século XVIII. Foi colocado no reino do Algarve em 1772, na altura para substituir o engenheiro militar que se encontrava no então reino do Algarve, que era o engenheiro militar Romão José do Rego, e veio, um dos primeiros trabalhos que começou a fazer foi em Monchique, mas rapidamente foi trabalhar para Vila Real de Santo António, ao abrigo do plano de restauração do reino do Algarve. Veio para Vila Real de Santo António começar a trabalhar logo em 1774. Existe muitíssima documentação cartográfica, produzida pelo engenheiro José de Sá de Vasconcelos, sobre a construção de Vila Real de Santo António, sendo que este engenheiro militar não se concentra única e exclusivamente para Vila Real de Santo António, construída entre 1774 e 1776, e de referir, além disso, que noutros trabalhos publicados, estou a lembrar-me de um artigo que dei à estampa através da revista Promontória, de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, que só para estes 2 anos, de 1764 e 1766, Sá de Vasconcelos produziu à volta de 20 obras cartográficas. O que quer dizer que, utilizando a nossa linguagem contemporânea, cheia de estrangeirismos, era efetivamente um workaholic, não é? Mas não produziu única e exclusivamente para Vila Real de Santo António, produziu também uma carta extremamente interessante, que é nem mais nem menos do que um relatório de espionagem. E o que é que consta nesse relatório de espionagem? Bem, este relatório de espionagem é basicamente uma carta militar que oferece informações muito pertinentes do ponto de vista da geoestratégia militar. Concentra-se principalmente nas fortificações militares de Ayamonte, e eu posso passar a mostrar. Bem, este relatório de espionagem do José de Sá de Vasconcelos acaba por ir ao encontro de outras fontes manuscritas e cartográficas sobre a realidade que se vive na fronteira, um pouco entre a Guerra Fantástica entre Portugal e Espanha, que termina em 1773, e a fundação de Vila Real de Santo António. Esta carta que aqui temos já foi efetivamente publicada noutros trabalhos. Foi publicada, por exemplo, num artigo do então tenente-coronel, atualmente coronel Berger, que foi diretor do Gabinete de Estudos Arqueológicos e de Engenharia Militar da Divisão de Infraestruturas do Exército, e foi publicado também num outro trabalho intitulado O Real Arquivo Militar. No entanto, ainda que este relatório de espionagem tenha sido publicado nestes 2 estudos, não quer dizer que o mesmo tenha sido sujeito a qualquer apreciação crítica, a qualquer reflexão crítica. E é nesse sentido que ainda está praticamente virgem a análise deste relatório de espionagem, que foi publicado num pequeno artigo no Jornal do Algarve, em Portugal, e no jornal Huelva Información, em Huelva. Do que é que nos fala esta carta militar? Principalmente das fortificações militares de Ayamonte. Portanto, o castelo, desaparecido nos anos 60 do século XX, para dar lugar ao parador que hoje nós encontramos em Ayamonte. Verdade seja dita, ficou muito danificado pelo grande terremoto de 1755, mas subsistiu até aos anos 60 do século XX, na altura em que foi demolido para dar lugar ao parador. Assim como o novo forte que nós encontramos nas traseiras do antigo castelo, mas principalmente o baluarte das Angústias, que o engenheiro militar José de Sá de Vasconcelos discrimina e registra com grande pormenor. E esta carta é efetivamente interessante exatamente pelo pormenor. Dá-nos a conhecer, por exemplo, quantas canhoneiras tem a parede sul da fortaleza, que são 4, dá-nos a conhecer, por exemplo,
qual é o local onde se albergam os soldados, dá-nos a conhecer qual é o local onde se encontra o capitão destes soldados, portanto o oficial mais graduado, dá-nos a indicação, aliás, sobre onde está situada a entrada da fortaleza e reparem que até nos indica no ponto 17 o lugar chamado de passagem, onde também se desembarca. Ora, todas estas informações são extremamente pertinentes. Bem, nós temos que ter em consideração igualmente que se os portugueses tinham as suas atenções defensivas em relação às movimentações espanholas, do mesmo modo também os espanhóis, neste caso os aiemontinos, também tinham as suas preocupações defensivas em relação ao que se passava na margem portuguesa. Nesta altura, é que esta zona, onde atualmente se encontra o Jardinzinho, que até tem um busto dedicado ao Marquês de Ayamonte, aquela zona estava em obras neste período em que foi produzida esta carta. Isto leva-nos a outra questão, quando é que esta carta foi produzida? É possível nós fazermos uma datação desta carta? Sim, é possível fazermos uma datação através de vários mecanismos. Bem, antes de mais, temos que ter em consideração os dados biográficos do próprio autor, do próprio José de Santo Vasconcelos. Ora, tratando-se de uma carta de Ayamonte, e sabendo nós que Santo Vasconcelos esteve a trabalhar na construção de Vila Real de Santo António entre 1774 e 1776, portanto, esta carta tem que ser balizada cronologicamente para o período em que ele se encontrava neste território. Para além dos dados biográficos do autor, nós também podemos analisar as próprias semelhanças a nível da caligrafia. Como é sabido, a nossa caligrafia vai mudando ao longo do tempo, pelo que encontramos semelhanças evidentes na maneira como José de Santo Vasconcelos escreve determinadas letras nesta carta e como escreve simultaneamente noutras obras que são produzidas entre 1774 e 1776. Mas podemos também ter aqui em consideração a análise cromática, os recursos cromáticos que ele utiliza. E nesta altura da vida do José de Santo Vasconcelos, ele utiliza muito, por exemplo, os cor-de-rosas que nós aqui podemos encontrar, a cor do fundo que ele utiliza para o suporte do seu discurso informativo, e ainda mais do que os recursos cromáticos, podemos fazer aqui uma análise comparativa. Ora, sabendo nós que esta carta que eu aqui encontrei no arquivo do Ministério da Defesa do Reino de Espanha está datada de 1777 e que a sua configuração do Baluarte das Angústias está muito próxima do desenho do José de Santo Vasconcelos, facilmente nós chegamos à conclusão que a planta que nós aqui temos do Baluarte das Angústias é ligeiramente anterior a este projeto de obras para se fazerem no Baluarte das Angústias. Por outras palavras, os nossos colegas, os nossos amigos ayamontinos estavam também preocupados com a construção que estava a ter lugar em Vila Real de Santo António e também adotaram as suas medidas de fortificação, não única e exclusivamente através das obras que pretenderam fazer do projeto de obras para o Baluarte das Angústias, de que nós temos aqui um grande plano, como através de outras iniciativas, como por exemplo o projeto para a construção de uma bateria de artilharia na Foz do Guadiana, no lado espanhol, portanto em Isla Canela. Tal projeto não veio a ser concretizado, no entanto, denuncia as preocupações dos ayamontinos com a construção de Vila Real de Santo António e com as baterias de artilharia que a envolviam e que protegiam a margem portuguesa. E para concluir, o que é que o Fernando gostaria de referir? Para concluir, gostaria de referir que se trata efetivamente de um relatório de espionagem que atende às motivações geoestratégicas dos portugueses. Estamos a falar do controlo da Foz do Guadiana e estamos a falar até de
o indagar de possibilidades de, em caso de guerra, até se fazer uma invasão da cidade de Ayamonte. É um relatório de espionagem gráfico, mas que vai ao encontro de muita outra informação epistolográfica que nós podemos encontrar em vários arquivos portugueses e espanhóis, principalmente no que diz respeito a estes climas de tensão entre Portugal e Espanha durante o século XVIII. Referir ainda que trata-se de uma carta do José de Santo Vasconcelos e que, em traços gerais, nós podemos balizá-la como contemporânea da construção de Vila Real de Santo António, portanto, entre 1774 e 1776. Fica desde já aqui um apelo para, eventualmente, até podermos fazer uma outra apresentação dedicada à generalidade da cartografia que este engenheiro militar produziu para Vila Real de Santo António, entre esta balizagem cronológica durante a fase de construção da vila. É informação muito interessante, informação muito pertinente e que não está devida como deveria. Portanto, aqui fica já o convite para fazermos um próximo episódio dedicado à cartografia de José de Santo Vasconcelos sobre Vila Real de Santo António.